Atenção! A partir de agora, começa o podcast Ponto Central. Apresentado pelo teólogo Rui. Olá, tudo bem com você? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Espero que com você também esteja. Hoje estamos apresentando a penúltima palestra da série Família, um Dom de Deus. Lembre-se, o amor tudo pode. Nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é sobre perdoar. Você tem perdoado o seu cônjuge? Você tem perdoado o seu pai? Você tem perdoado a sua mãe? Você tem perdoado os seus amigos, vizinhos, primos, primas? Você tem perdoado alguém que te feriu? O que é o perdão? A mãe de Miguel estava muito preocupada com ele. Os pais de Miguel já haviam ido a vários médicos, mas nada parecia fazer com que a ferida do seu joelho sarasse. Miguel havia se esfolado numa queda de bicicleta meses atrás, mas por mais que tratasse, aquele machucado permanecia aberto. Porém, um dia, a mãe de Miguel flagrou ele. Ele levou um susto. Não tinha mais jeito. Agora a mãe dele descobriu que ele descascava a ferida. Aí ela gritou com ele: "Por que você está fazendo isso, Miguel?" Mas aquele garoto não sabia responder o porquê de estar cometendo um ato do qual se envergonhava muito, sendo que o prejudicado era ele. Muitos de nós, adultos, costumamos fazer com a nossa saúde emocional exatamente como o que Miguel fazia com seu joelho quando deixamos que a amargura seja alimentada no nosso interior. Tem uma palestra que eu conto sobre um casal que brigava por nada, inclusive por causa de um rato que passava em frente a ele. É mais ou menos assim. Primeiro acontece algum atrito no relacionamento. Depois, em vez de resolvermos a questão, deixamos que a mágoa fique nos remoendo. Quando não perdoamos, o mais prejudicado não é a outra pessoa. O sofrimento é reforçado em nós. Não perdoar faz com que sentimentos como ódio, mágoa e ressentimento perdurem. Isso contribui negativamente para a nossa saúde mental, física e espiritual. Elas estão intimamente ligadas. Muitas vezes, temos dificuldade em dar ou receber perdão. Se você não tem muita facilidade em perdoar, provavelmente terá também dificuldade de se aceitar perdoado ou perdoada. Vamos juntos aprender sobre o perdão? O que é o perdão? É o remédio para os atritos de relacionamento entre as pessoas. A arte de saber perdoar e receber o perdão é uma mágica que faz com que os relacionamentos sejam duradouros. Na realidade, o perdão é um processo de cura que promove a saúde em todos os seus aspectos. Através do perdão, você faz as pazes com o passado, dá espaço para que a alegria se instaure no presente e adquire esperança para o futuro. Essa parte consiste basicamente na remoção da culpa. É o abandono do ressentimento na intenção de mudar a posição de culpado que o ofensor recebe e dar a ele a condição de aceito. É como cancelar débito, retirar queixas ou curar feridas. Enfim, é a reconciliação entre duas ou mais pessoas do mais profundo do coração. Como ele acontece? Como o perdão acontece? Às vezes, perdoar pode ser simples, mas muitas vezes pode ser um processo. Para perdoar é preciso decidir. Sim, o perdão não acontece por acaso. Então, é preciso escolher ter o respeito próprio para não mais fazer mal a si mesmo, ser pisoteado por outra pessoa e ter respeito pelo outro também sem prejudicá-lo com suas atitudes ou comportamentos. Quando você ofende, perdão não envolve somente o ato de perdoar, mas também o de pedir perdão. Ambos são importantes para o nosso desenvolvimento pessoal e espiritual como filhos de Deus. Para pedir perdão, é importante que você reconheça o seu erro, esteja sinceramente arrependido, peça em primeiro lugar perdão a Deus, peça perdão à pessoa que você ofendeu, procure reparar o erro ou os danos causados e esforce-se para não repetir a falta. Pode ser que, embora você seja cuidadoso ou cuidadosa em seguir todos os detalhes desse processo, ainda não consiga receber o perdão. Mas não permita que isso lhe deixe abatido ou abatida.
Caso o ofendido não lhe perdoe, sinta-se você perdoado ou perdoada. Se a pessoa vai perdoar ou não, não é responsabilidade sua. Uma vez que você tenha feito sua parte com sinceridade e amor, não deve se sentir culpado ou culpada pela indisposição do outro em perdoar. Se o reconhecimento do erro, o pedido de perdão e a possível reparação já foram feitas, a resposta agora cabe a outra pessoa. Correr atrás do perdão de uma pessoa geralmente não vale a pena se você já conversou com ela e já pediu perdão. Corremos o risco de ser pisado mais uma vez. O melhor é manter uma postura digna de aceitação da pessoa, mesmo com os traumas que ela possa ter ou demonstrar. Mas não deixe que o seu comportamento seja para ela uma provocação, caso ela não queira perdoar você. Existem pessoas que só se recuperam de uma ofensa com o passar do tempo. Ore por essa pessoa sempre e espere Deus agir ao longo do tempo. Algumas frases que podem ser úteis são as seguintes: se precisar de alguma coisa, conte comigo. Estou orando por você. O que posso fazer para obter sua amizade? Apesar das minhas falhas pessoais, estou procurando estar no reino de Cristo e desejo que você também esteja lá. Um outro problema que pode acontecer é não perdoarmos a nós mesmos, ainda que tenhamos recebido o perdão de Deus e da outra pessoa. Mesmo que o seu erro traga consequências eternamente dolorosas, você precisa aceitar que foi perdoado. Isso não é entusiasmar-se com a desgraça, é amar a si mesmo na medida em que Deus deseja. Você pode até sentir tristeza pela existência de algum mal, mas, apesar disso, deve aprender que sempre existe a chance do recomeço. Na arte do perdão, devemos aprender a separar duas coisas: consequência e culpa. A consequência não podemos evitar, mas a culpa não precisamos carregar. É importante que, após o reconhecimento do erro e de pedirmos o perdão a Deus, também nos perdoemos. Se não nos perdoarmos, ficaremos remoendo o erro, por mais que já tivermos recebido o perdão da outra pessoa e de Deus. E isso não é bom. Quando você é o ofendido, ao contrário do que muitos pensam, o perdão não é uma complacência com o erro. Quando perdoamos ou quando pedimos o perdão, não estamos concordando com o erro, tanto nosso quanto do outro, mas aceitando que o fato aconteceu. Aceitamos a falha do ser humano, apesar de não nos acomodarmos com ela. Quando tratamos as pessoas melhor do que elas merecem, estamos seguindo o exemplo de Jesus. Pesquise sobre todos os relacionamentos que Jesus teve e analise como ele perdoou. O nosso grande mestre não suprimia da verdade uma palavra que fosse, mas sempre falava com amor. Em seu convívio com o povo, exercia o maior tato, dispensando-lhes atenta e bondosa consideração. Nunca era rude, jamais pronunciava desnecessariamente uma palavra severa. Nunca motivava dores desnecessárias a uma alma sensível. Ele não censurava as fraquezas humanas. Tomando iniciativa. Tem gente que guarda ressentimentos por causa de uma discussão, um mal-entendido, ou mesmo com uma necessidade não percebida pelo companheiro. Então fica esperando que o companheiro e a companheira toquem no assunto para então conceder perdão ao ofensor. Maria estava bem doente. Ela contou a Rita, sua amiga, que não estava falando com o marido há 3 meses. Eles haviam tido um desentendimento a respeito da compra de um carro. E a posição daquela esposa era de não voltar a conversar com o marido, a menos que fosse procurada primeiramente. Porque é o Joaquim quem me deve desculpas, ela dizia. A resistência em demonstrar amor estava agravando o estado de saúde da Maria. Rita insistiu com Maria que ela deveria procurar o marido para resolver a questão, e ela assim o fez. Veja a surpresa, o marido agradeceu a esposa por procurá-lo e foi o primeiro a pedir perdão. Os dois saíram ganhando. O mal-entendido foi resolvido, e quando Maria e o esposo recuperaram a felicidade no casamento, a saúde física dela também foi recuperada. Quando tomamos a iniciativa de conversar sobre os nossos sentimentos feridos, estamos contribuindo para a nossa própria saúde mental e para uma maior harmonia conjugal. Esquecendo? Perdoar não é esquecer no sentido de apagar a ofensa da memória.
Perdoar é esquecer no sentido de apagar a condenação. Você ainda vai lembrar do que aconteceu, mas não deixe que a recordação continue a lhe machucar. Apesar de ainda ter o registro do caso no cérebro, não deixe que ele prejudique mais o seu relacionamento com o perdoado, pois já houve perdão. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 13, ele diz: sejam amáveis e prontos em perdoar, jamais guardem rancor. Se você perdoou, sepulte a ofensa e nunca mais use a sua língua para reabrir o túmulo. Quando as lembranças vierem e você sentir um ressentimento apontando, corte o pensamento pela raiz. Decida isso. Não descasque a ferida, como fez o nosso coleguinha da história. Reconstrua o relacionamento, aceitando quem ofendeu você. Mesmo sabendo que a pessoa tenha agido de forma errada, transmita-lhe amor na medida em que você for conseguindo. Abrace, em todos os sentidos possíveis da palavra, o ofensor, dando-lhe um sorriso que substitua palavras. Continue a admirar e a respeitar essa pessoa que é alvo do seu amor. Cultivando o hábito. Faça da prontidão em perdoar um estilo de vida. Se você tiver a iniciativa de perdoar como um princípio estabelecido no seu modo de viver e de encarar todos os níveis de relacionamento, no dia em que for magoado profundamente, estará mais forte emocionalmente para sair dessa com menos dificuldade. As pequenas ações de perdão no dia a dia e a manutenção contínua da limpeza de coração é que vão lhe ajudar nisso. Portanto, perdoe a todos sempre, até mesmo nas pequenas coisas. Perdoe os seus pais, os seus irmãos, os seus parentes, o cônjuge, os seus vizinhos, amigos, colegas, irmãos de igreja e até mesmo os desconhecidos. Você não terá nada a perder, apenas ganhará habilidade e talvez até o título de um grande perdoador. Faça todo o possível para viver em paz com todos, conforme o apóstolo Paulo orienta na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 18. Todos nós temos dificuldade em dar e receber perdão, mas é importante que você lembre de duas coisas. Deus é aquele que está disposto a nos dar a cura interior sempre que vamos a Ele sinceramente arrependidos. Na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, no versículo 9, ele nos orienta da seguinte forma: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Assim como o Senhor nos perdoou, devemos perdoar uns aos outros, conforme Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 3, versículo 13. A partir de agora, vamos seguir o exemplo do grande mestre? Momento de reflexão. Você tem maior dificuldade em perdoar ou pedir perdão? Reflita em alguma situação que você tenha passado ultimamente na qual tenha sentido essa dificuldade. Depois, pense no que você poderia fazer na prática para confrontar a sua dificuldade da próxima vez em que estiver face a face com ela ou com ele. Bem, meus amigos e minhas amigas, estamos chegando ao final do penúltimo capítulo da série Família, um Dom de Deus. Lembre-se, o amor tudo pode. Fiquem com Deus e até o próximo programa, se Deus assim nos permitir.